Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Vamos nessa, Donizete, começar a nossa quinta-feira falando sobre a crise entre governo federal e Congresso Nacional. O presidente Lula está dobrando a aposta, já começou esse discurso mais duro sobre justiça tributária, ricos versus mais pobres. Como é que está essa situação? Como é que está o clima aí em Brasília? Bom dia e bom trabalho para você. Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvinte Ceará News. Olha, Matheus, antes de falar da crise do Brasil, do Lula com o Congresso, dá uma triste notícia. Só tomou água, fogo no moturo. O portal UOL acaba de noticiar, Matheus, que o jogador português Diogo Jota, que era atleta do Liverpool, morreu agora há pouco, na madrugada, num acidente de carro, na província de Zamora, na Espanha. Diogo Jota tinha 28 anos, tinha casado há poucos dias, Matheus. Tinha casado no dia 22 de junho. E ele deixa a mulher Ruth Cardoso, com quem tinha 3 filhos. 4 anos, 2 anos e 7 meses. Além de Diogo Jota, que morreu quando a sua Lamborghini furou o pneu numa ultrapassagem, morreu também o irmão dele, jogador também do Penafiel, André, de 26 anos. Que tragédia, né, Matheus? Tragédia no auge grande, da carreira, e da idade, né? Diogo Jota e André Jota morreram os dois. E o carro, Matheus? Uma Lamborghini que o pneu furou. O problema de Lamborghini é andar em estrada, que não é carro de estrada, né, Matheus? Donizete, Não é carro para pegar pesado. Mas, tragédia, Matheus. Agora você vira a página e vamos falar sobre o presidente Lula. Olha, o presidente Lula está na Argentina, a cúpula do Mercosul. Ele quer criar uma contenção no Mercosul contra o Donald Trump. O Donald Trump não deu respostas até agora ao Brasil sobre os acordos comerciais. E se o Lula tem problemas com o Trump, no Brasil a coisa tá feia. Ontem, Lula foi para o aniversário de independência da Bahia e lá ele bateu sem pena e nem piedade no Hugo Mota e no Congresso Nacional. Lula culpa os ricos. Você viu a faixa dele, Matheus? Ele com um cartaz? Sim, Donizete, vi essa foto, sim. A faixa estava escrita: traz taxação dos super ricos e uma estrela do PT. Então o Lula culpa o Congresso, diz que se ele não for para o Supremo, ele não governa mais. O Hugo Mota está no Gimapalooza, em Portugal, diz que o Congresso não vai recuar, a Câmara não vai recuar e a crise está estabelecida. A Câmara está esvaziada, o Congresso está esvaziado, o governo Lula arriscou muito. Ontem o Hugo Mota apanhou demais durante o dia nas redes sociais. A ministra Gleisi Hoffmann e o deputado Zé Guimarães saíram em defesa dele, mas vamos primeiro ouvir o Lula. Primeiro ouvir o Lula, os ataques de Lula ao Congresso, só que nenhum presidente da República se deu bem batendo no Congresso. Nenhum. Se eu não fosse Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais do país, cara. Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. Ele legisla e eu governo. Sabe? Eu mando um projeto de lei, eles podem vetar. Eles podem aprovar ou não. Se eu vetar, eles podem derrubar meu veto. E se eu não gostar, eu vou no Poder Judiciário. Ora, qual é o erro nisso? O erro, na minha opinião, foi, sabe, o descumprimento de um acordo que tinha sido feito num domingo à meia-noite na casa do presidente Hugo Mota. Lá estavam vários ministros, lá estavam vários deputados, lá estava o companheiro Fernando Haddad com a sua equipe. Festejaram o acordo no domingo. Eu estava em Nice, no Congresso dos Oceanos, na França. Eu liguei para a Gleisi Hoffmann e perguntei como é que foi a reunião. Ela estava maravilhada com a reunião. Nunca vi tanto abraço, tanto carinho, tanta concordância. Quando chega na terça-feira, o presidente da Câmara tomou uma decisão que eu considerei absurda. Agora, isso você pode perguntar, tem um rompimento com o Congresso? Não. Não tem. O presidente da República não rompe com o Congresso.
Falou mais, tá, Donizete? Falou mais. Vamos ouvir? Isso. O governo brasileiro tem o direito de propor IOF, sim. E nós não estamos propondo o aumento de imposto, não. Nós estamos fazendo um ajuste tributário nesse país para que os mais ricos paguem um pouco, para que a gente não precise cortar dinheiro da educação ou da saúde. É isso que nós estamos fazendo. O dado concreto é que os interesses de poucos prevaleceram dentro da Câmara e do Senado, o que eu acho um absurdo. O presidente da República reconhece o papel que o Congresso tem, ele tem os seus direitos, e eu tenho os meus direitos. Ou seja, eles querem que eu corte benefício? Eles querem que eu não dê aumento do salário mínimo? Donizete, é uma retórica perigosa essa do presidente, né? Mas vamos lá. Muito, Matheus. E outra coisa, essa história de dizer que rico paga a conta, não paga nunca, Matheus. Quando é que rico pagou conta, Matheus? Quando é que poderoso paga a conta, Matheus? Quem paga a conta é pobre, Matheus. Sempre os pobres pagam as contas, presidente. E esse seu discurso aí é um discurso que ele antecipou as eleições. Tanto é que os influenciadores ligados ao governo passaram o dia batendo no Hugo Mota. Ele tá furioso, né, Matheus? Sim, é manchete hoje do jornal, né? Do Globo, não é isso, Matheus? Exatamente, manchete no jornal Globo que diz assim: esquerda acirra ataques à Mota nas redes e governo abre espaço. A negociação no STF, presidente da Câmara vira alvo de ofensiva por militância digital petista. Lula refaz críticas e pede diálogo, e a AGU defende conciliação por IOF. Só lembrar, Donizete, que essa questão do IOF ela não vai atingir só aos ricos, né? É importante a gente dizer isso, porque parece que só os ricos serão atingidos se o IOF permanecer com essa... Todos nós seremos atingidos. Todos nós, exatamente. O líder do governo Zé Guimarães está aqui comigo no Ciro Libanês, tá, Matheus? Nós somos dois passageiros, olha, pacientes, passageiros do medo, né? Não é medo, não, é enfrentamento da saúde. E o Guimarães falou ontem sobre a defesa, porque a coisa tá feia, viu, Matheus? O Hugo Mota tá com ódio, mais até do que o Davi Alcolumbre. Muito mais. Vamos ouvir o Guimarães? A nossa luta, aqueles que não pagam imposto, paguem, aqueles que pagam pouco, que sonegam, paguem imposto, e jamais comprometer aqueles que não são considerados no andar de baixo, que já pagam, já são tributados neles uma alta quanto, e portanto nós não vamos penalizá-los mais. Tudo se resolve na política. Já teve momentos aqui nessa Câmara que esse teto ali do plenário de Guimarães parecia que ia cair na minha cabeça. E ao final nós resolvemos, né, companheiros e companheiras? Essa é a política. Não tem nada que não se resolva na política. Paciência, diálogo, espírito público para nós buscarmos a concertação e votarmos essas matérias. Evidentemente que o nosso papel aqui, como líderes que somos, vice-líderes que somos, é buscar uma concertação, porque nós temos responsabilidade também com a governabilidade desta casa. Tentou, né, Donizete? Tentou, mas não convenceu, não. Olha, Matheus, dá aí notícia de primeira mão. Solta a mão pro fogo do motor. Líder do governo se opera terça-feira para colocar uma prótese no coração, tá? Informação dele. A cirurgia será feita no Ciro Libanês aqui em Brasília. Tá bom? Certo. Desejar sorte aí, né? E aí ele é paciente da saúde, né? Num trem da saúde. Vamos torcer. Ninguém deseja o mal a ninguém, não, tá? Saúde ao líder do governo que trava uma briga feia. E já já a gente fala, porque o Edinho Silva tá chegando ao Ceará amanhã. Já já você me cobra sobre essa reunião do candidato a presidente nacional do PT e os reflexos dessa chegada dele aqui no estado do Ceará. Vira a página, Matheus. Quem tá doente, falando de doença, Exatamente. Quem tá doente, Matheus? Quem tá doente, que inclusive a gente já antecipou ontem, é o ex-presidente Bolsonaro, e agora, né, veio a público a informação de que ele tá com a inflamação no esôfago, Donizete. O esôfago... Tá com gastrite também, Matheus. Gastrite também. Ele também tá com gastrite, tá? E uma gastrite que ele tem vômitos permanentes, dores, e ele vai passar o mês de julho sem falar
deitado em casa, em tratamento, com alimentação regrada. E é destaque hoje no jornal Folha de São Paulo o apelo do líder do PL, Sócio de Cavalcante, que ninguém convide o Bolsonaro para qualquer evento e nem queira audiência com ele no mês de julho. Ele vai parar o mês de julho todinho para se recuperar. A saúde dele está muito comprometida. O problema do Bolsonaro é uma briga feia na família, Matheus. Você sabe qual é, né? A Michelle quer ser a candidata à presidência da República e a família quer que seja o Eduardo. Briga entre a esposa e os filhos. E isso afeta a saúde dele. Ninguém vai dizer, todos vão negar, mas essa é a realidade. A Michelle e o Eduardo Bolsonaro disputam o direito de ser o candidato a presidente. Nada de apoiar Tarcísio de Freitas, tá? Agora, falando de Tarcísio de Freitas, só tá bom falando do Muturoto exclusiva, Matheus. Conte tudo, Donizete. O Tarcísio tá tendo uma audiência, estava marcado para ontem, eu estou tentando confirmar, com Ciro Gomes, ok? Com Ciro Gomes. Sério, E Donizete? se o Tarcísio for candidato a presidente, o Tarcísio quer que Ciro Gomes seja o palanque dele no Ceará. Pesado. Mais um passo na candidatura de Ciro ao governo do estado. Vamos confirmar. O Ciro está em São Paulo para essa reunião com o Tarcísio. O Tarcísio conversando com o Ciro, com reflexo Ceará. Tá tudo tá ligado. O cenário nacional define e influencia o cenário local. O local não influencia tanto o nacional, mas o inverso influencia. Vamos terminar, Matheus, essa parte falando sobre o próximo assunto. Só para a gente terminar, Donizete, você fazer aqui o comentário, você viu aquele roubo, quase R$ 1 bilhão, Donizete? Ataque hacker? Matheus, não temos mais assalto a banco daqueles tipo Banco Central, né? Foi na madrugada, Verdade. uma empresa, um hacker entrou na empresa Semi Software e começou a sacar dinheiro, transformando o dinheiro roubado em criptomoeda e sumiu com as criptomoedas. Uma pequena empresa que transfere Pix para criptomoeda descobriu, avisou ao Banco Central e o dinheiro foi roubado no Banco Central, Matheus. Não foi roubado, 6 bancos foram roubados, o dinheiro era de 6 bancos, mas o dinheiro não estava nos bancos, o dinheiro estava no Banco Central. E é tudo dinheiro digital, né, Matheus? Não é dinheiro, não é físico, né, Matheus? Exatamente. 1 bilhão, mas tem algumas agências internacionais de economia, Bloomberg, essas empresas, grandes jornais, France Press, Reuters, que falam que o roubo pode ser 3 bilhões. Outros, como a Folha, fala que é 600 milhões. Varia de 600 milhões a 3 bilhões. Mas o roubo foi feio, né, Matheus? Prejuízo Feio. grande. E quem paga a conta para variar? O povo brasileiro. Vamos tomar uma aguinha, Matheus? A gente volta já. Momento Nero! Me conte, Donizete, nessa quinta-feira quem é que o Tatá vai acordar? Matheus, você sabe que a região que mais tem feminicídio no Ceará, e uma das maiores do Brasil, é o Cariri. Isso. E o assinte, a impunidade, o estímulo à violência contra as mulheres foi dado nesta quarta-feira pela Câmara Municipal de Vaza Alegre. Ela reempossou o vereador Maico do Chapéu, Maico de Moraes da Costa, o Maico do Chapéu, que agrediu a esposa, que bateu nela, que rasgou as roupas, que drogou para que ela pagasse. Tudo isso ele fez. E, ainda assim, após uma punição de apenas 60 dias, voltou ao seu mandato. E o que é mais lamentável, a presidente da Câmara é uma mulher, Memésia Simeão, mulher, presidente da Câmara, e ela disse que ele cumpriu o que o Código de Ética da Câmara diz. Amiga, é feio. A Câmara de Vaza Alegre vai virar notícia nacional. Já virou. Vai pro Fantástico. Agora, a vítima,
teve coragem, falou, e vamos acordar a vítima, vamos acordar a presidente da Câmara e vamos acordar Maico do Chapéu, para que todo mundo conheça essa história e denuncie. Vai, Tata, acorda. Donizete, o relato é impressionante, viu? A doutora Suiane Dias, fisioterapeuta, disse o seguinte: meu silêncio nunca me protegeu. Depois de muito tempo, resolvi falar. Eu grito por justiça. É um absurdo. É um absurdo. E eu espero que a Assembleia Legislativa do Ceará, que a Câmara Federal, que a polícia, que o Ministério Público, porque se não acontecer nada com esse vereador, a violência bate palma. Vai, Matheus, bota a doutora Suiane falando. Suiane Dias. No dia 17 de dezembro, já havia encerrado o relacionamento, só que no dia 17 de dezembro me pediu para mostrar o diploma de vereador. E aí eu recebi na minha casa. De antemão, me pediu para não contar para ninguém que estava lá pra gente comemorar. Foi aí onde preparou a dose e na segunda dose eu apaguei. Quando eu acordei, estava mexendo no celular e me acusando de coisas que não tinha nexo. Foi quando ele jogou meu celular no chão que eu apanhei. Quando eu apanhei, já recebi um soco. E foi onde começou a tortura. Foram horas de tortura, minha roupa rasgada, faca nas minhas partes íntimas, socos e enforcamentos. E já que eu não ia ser dele, eu não ia ser de mais ninguém. Dizia que ali ia tirar minha vida e logo após ia tirar a vida dele. Peguei a faca e joguei pelo vitrô do banheiro. Quando ele disse que ia pegar uma faca maior, consegui trancar a porta. E liguei pra minha mãe. Quando eu estava ligando na ligação, ele tentou entrar pelo vitrô do banheiro. Enquanto ele tentava entrar pelo vitrô, eu fugi, né? Do jeito que eu estava. Da forma mais humilhante e vergonhosa. Tudo na cabeça, cicatriz, queimadura de cigarro e hematomas. Foi aí onde os vizinhos do condomínio me socorreram. Depois do ocorrido, de tanto apanhar, não consegui levantar. Foi onde o médico foi até mim, examinou, passou a medicação. Após 3 dias foi quando eu consegui levantar e tomar as providências. Impressionante, viu, Donizete? Matheus, e o vereador Maico do Chapéu responde pelos crimes de tortura, lesão corporal de natureza grave, ameaça e ameaça de morte e violência doméstica. A presidente da Câmara, Memésia Simeão, diz que vai mudar o Código de Ética em agosto. Em agosto, certo? Até agosto é um desgosto, porque os vereadores estão passando um pano para a violência do Maico do Chapéu. É um assinte, é uma agressão, e eu repito, Cariri é a região mais violenta, é a região que mais acontece, mais registra homicídios contra mulheres. Isso não pode ficar assim, não. Essa impunidade, a gente não pode calar, não, Matheus. Não pode. Não pode. Não pode mesmo. Nem adianta você mandar o cara cuidar da minha vida. Eu não vou cuidar da minha vida. Eu vou denunciar a violência contra as mulheres na região do Cariri. Vira a página, Matheus. Agora, 7 horas e 41 minutos, Donizete. Vamos falar de outra violência também, que é covarde, que é o assalto aos aposentados e pensionistas. Ontem aconteceu uma audiência pública, né, Donizete, que tratou sobre esse assunto, e a gente descobriu mais coisa, né? Não foi só os aposentados e pensionistas. Hoje tem uma audiência pública promovida pelo deputado estadual Felipe Mota, em parceria com o deputado federal Danilo Forte, relator do processo, às 14 horas na Assembleia Legislativa do Ceará, Matheus. 14 horas. Ontem, Patrícia Betim, defensora pública da União, denunciou que o roubo aos aposentados ela descobriu a partir de roubo aos indígenas, Matheus. Você acredita? E aos quilombolas. É algo impressionante.
Bota aí a Patrícia Betim, defensora pública da União, denunciando que essas entidades, que essas associações roubaram até indígenas que não sabiam nem para que estavam filiados à associação. Só roubo. Não é à toa que um dos acusados, Nátio Pinheiro Lima, comprou uma casa em Fortaleza à vista. Queria pagar em dinheiro por 27 milhões de reais, em malas. Mas ele pagou. Quem vendeu não aceitou. 27 milhões. Tem um Alfa Romeo e tem também um Porsche e tem uma Ferrari. O dinheiro bom dos aposentados. Bota a defensora denunciando. Nas comunidades indígenas, comunidades quilombolas. Nesses atendimentos, ao analisar o histórico de crédito dessas pessoas, se identificou um desconto associativo. Quando a gente perguntava para essas pessoas se elas tinham conhecimento daquele desconto, se elas sabiam, elas diziam que desconheciam aquele desconto, que não autorizaram esse tipo de desconto, sequer sabiam que a associação era ou que tipo de serviços essa associação oferecia. Então, a partir dessas denúncias e desses relatos feitos através dos atendimentos, a Defensoria Pública da União abriu duas frentes. Uma das frentes foi a tentativa de resolução extrajudicial e a outra frente foi a atuação coletiva por meio das ações civis públicas. E desde 2024, a Defensoria Pública da União demonstrou preocupação e colocou em pauta a questão dos descontos associativos. Então, o que se verificou? Se verificou que os órgãos que ali também estavam, os órgãos de controle, fizeram alguns apontamentos, auditorias e apontamentos em relação a esses descontos, e que sua grande maioria não eram descontos autorizados pelos segurados, aposentados ou pensionistas, e determinava algumas medidas ao INSS. Impressionante. Deus. Sim. Solta a mão bem para a gente ver o que tem. O que é que o governo quer? O ministro Messias Tageu disse ontem em Portugal, diante do Supremo, que fez um acordo. O acordo é um acordo, eu não vou falar besteira não, é um acordo que o governo quer. Olha o seguinte, você foi roubado, ok, Matheus? Certo. Você entra no meu não sei o quê, no app do INSS. Meu INSS. Isso. Lá exatamente. você diz, fui roubado pela associação tal. Aí levaram o dinheiro que eu não autorizei. Aí ele comunica. A associação tem 60 dias para dizer, realmente não há autorização para isso. Só então é que a associação, ao dizer que não tinha autorização, o governo vai pagar. Mas se a associação disser, não, está aqui a autorização do Matheus, aí o governo não vai pagar. Aí o governo tem que voltar no app e dizer assim, mas eu não autorizei, essa pessoa não sou eu, como está comprovando sistematicamente. Aí o governo diz, então eu vou pagar. O deputado relator dessa matéria no Congresso da Câmara e no Congresso Danilo Forte quer acabar com isso, que é o seguinte, o governo devolva o dinheiro. Devolva o dinheiro. E não faça esse vexame dos aposentados passarem humilhação. O governo não tem nenhum controle da audiência pública ontem. O governo não sabe quanto foi roubado, quem foi roubado, quantos são roubados. O governo não sabe responder nada. A Dataprev disse que nem a Enel. Você viu o que a Enel disse, Matheus? Ontem, a Enel é o seguinte, você doa R$10 para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral ou de Fortaleza, ok? A Enel diz que cobra 10% do dinheiro que você doa para fazer o bem, ela cobra 10%. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A Assembleia Legislativa do Ceará, a Câmara Federal, tem que... E ela ainda quer mais 25 anos sem dar nada ao povo cearense. Maltrata, pisa, humilha, como também estão humilhados os aposentados, e a Enel cobra 10%. Não é à toa que o Nátio, que é o dirigente das associações APB e APEM, junto com a Cecília, tem tanto dinheiro, né? Bota aí o deputado Danilo Forte dizendo que tem que pagar direto. Bota aí, Matheus. Os aposentados têm muita dificuldade com relação à mobilidade, tem muita dificuldade com relação à acessibilidade, inclusive pelo sistema de informática, né, de interagir com as informações muitas vezes complicadas, que são
ali colocado à disposição dos reclamantes nos sistemas da própria Previdência, e a gente está percebendo que, em relação ao montante de possíveis pessoas que tiveram seus recursos desviados, a procura pela restituição está sendo bem abaixo do volume que foi colocado. Nós já estamos com quase 50 dias que se fala desse assunto, se fala que 9 milhões de pessoas foram prejudicadas, 9 milhões de famílias, e parece que essas buscas não alcançaram sequer 30% desse valor. Algo em torno de 3 milhões só de famílias teriam já procurado a restituição dos seus direitos, dos seus recursos. Então, diante disso, a possibilidade da busca ativa com relação a essa possível capacitação que, inclusive, a própria Dataprev e o próprio Ministério poderiam ter de fazê-lo, beneficiando e atendendo a essa demanda dessas populações que estão aí com seus recursos desviados, fraudados. Entendeu, né, Matheus? O que o deputado quer é o seguinte, tornar a lei o seguinte, a Dataprev e o INSS calcula quanto foi roubado e devolve. E toma tudo das associações. O problema é que o governo Lula não quer brigar com a CONTAG, né? A CONTAG, que é a entidade de trabalhadores rurais, é uma das mais envolvidas nas fraudes. Vira a página, Matheus. Bora virar a página, Donizete. Você prometeu que ia falar sobre a vinda de um candidato à presidência do PT ao Ceará, é isso mesmo? Correndo, Matheus. Edinho Silva chega amanhã aqui. Eu falei com o Guimarães está confiante que o campo democrático ganha a eleição e o Antônio Coni vai se reeleger e o Guimarães é candidato ao Senado. Tudo junto, porque o PT, ele acredita que vai fazer dos 160 diretórios, 100 o campo democrático vai eleger. Vamos ouvir o Antônio Coni falando que só que o Camilo está apoiando o Coni também e apoiando o Edinho Silva, vai estar amanhã às 18 horas na sede do PT. Bota o presidente do PT falando. Meus companheiros, minhas companheiras, passando aqui para lhe fazer um convite muito especial. Sexta-feira, dia 4, na sede do PT, grande plenário de encerramento da nossa campanha, com a presença do nosso candidato a presidente nacional do PT, o Edinho Silva. Presenças ainda do companheiro Camilo Santana, do Evandro Leitão, do Guimarães e muitas outras lideranças. Mas você é que vai fazer essa grande plenária conosco. Dia 4, sexta-feira, 18 horas, na sede do PT. Tá aí, Donizete. Guimarães está confiante que vai ter maioria do PT e com a maioria ele é candidato ao Senado. Problemas para Eunício Oliveira, para o Camilo, para o Elmano, porque o Guimarães disse que a vaga é dele. Para terminar, Matheus, 2 notícias. Uma, Ciro Gomes, que veta Guimarães, deve ser ungido presidente da nova federação. Você sabe qual é a nova federação, Matheus? Sei sim, Donizete. PSB e Cidadania. Exatamente. O presidente no Ceará deve ser o senador Ciro Gomes. A federação foi fechada ontem em Recife, com o prefeito de Recife, João Campos, assumindo a presidência dessa federação nacional. E o Cidadania vai compor nessa federação. E o último assunto, Matheus. Ontem, o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, deu a entrevista à Globo News, ao Estúdio I, e descartou o apoio ao PT, ou seja, a União Progressista no Ceará. E o Ciro Nogueira também disse que o Lula nem é candidato. Então, a União Progressista no Ceará, pelo jeito, não tem chance de apoiar a candidatura de Lula à reeleição e Elmano ao governo. Nós temos até o Ciro, né, Matheus? E o Antônio Rueda. Pode dar tempo para botar pelo menos um ou outro, Matheus? Dá sim. Vamos ouvir o Antônio Rueda, que é o áudio menor, e a gente vê então aqui o que foi que ele disse. Vamos lá. Eu posso te dizer que hoje o União Brasil tem um pré-candidato que é o Caiado. E o partido ele exerce uma democracia interna, que é um dos poucos partidos que respeita muito essa democracia. Mas hoje o termômetro do nosso partido é uma candidatura própria de centro-direita. Essa é o tom que a União Brasil deve dar. Mas eu tenho uma convicção muito próxima. Se hoje a gente fosse tirar a fotografia, eu acho, não vou dizer impossível, eu acho muito remota a possibilidade desse partido caminhar com o governo do presidente Lula, do governo do... É isso. Bora lá? Outro com o PT não tem não, né, Matheus? É, por aí.
Aí não dá para a deputada Fernanda ser a vice e o Moço ser o senador. Porque o partido vai para a oposição e o Ciro Gomes quer ser o candidato. Tá bom, Matheus? A gente volta amanhã.